A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jéssica Ferreira. Eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor fala ao meu coração através da palavra dele, para que juntos possamos estar sendo alimentados. E desde já eu quero estar iniciando, orando para convidar o Espírito Santo para se fazer presente em nosso meio, para que ele venha nos dar clareza da sua palavra, para que ele venha falar conosco. Feche seus olhos e ore comigo. Meu papai, tu és bem-vindo aqui. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha revelar a tua palavra, falar conosco. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes da tua palavra, que nós não venhamos apenas meditar nela, mas que nós, meu Deus, venha viver a tua palavra, Jesus. Sê conosco, Espírito Santo. Fala aquilo que nós necessitamos, Jesus, e não aquilo que queremos. E através da minha vida, Jesus, pessoas venham ser alimentadas da tua palavra. Que o Senhor venha repreender toda distração da mente, tudo aquilo que possa nos desconcentrar de ouvir a tua voz neste momento. Desde já eu quero te agradecer. A leitura é extensa, mas vale muito a pena para que a gente possa estar entendendo com mais clareza aquilo que o Senhor quer nos falar. Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. No versículo 7 ela vai repetir para o marido Manoá o que o anjo havia lhe dito, e no versículo 8 vai dizer: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. A história do livro de Juízes ela é bem repetitiva, onde o povo de Israel ele peca, Deus levanta um juiz para libertar este povo, eles vivem em paz, mas logo depois eles pecam novamente. E fica nesse ciclo meio que vicioso, vamos dizer assim. E neste tempo, a Bíblia vai nos dizer que havia esta mulher, esposa de Manoá, aonde a Bíblia não cita o nome dela, mas cita a condição que ela vivia, que era de mulher estéril. Ela provavelmente era conhecida assim, a mulher que não pode ter filhos. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história, né, a tradição judaica, a gente percebe que uma mulher que não podia ter filhos naquela época, ela não era muito bem vista. Além de surgir, né, ideias de que ela poderia não gerar por conta de pecados, e abriria também portas para que o esposo dela, por lei, arranjasse uma outra esposa para dar continuidade em sua descendência. Então, me colocando no lugar da esposa de Manoá, para compreender melhor a história dela, eu conjecturo aqui, imaginando como ela não deveria se sentir, andando na rua e as pessoas olhando para ela, e vendo que no meio ali de muita gente, ela era a que não gerava. Num casamento onde se era esperado ter um filho homem, ela não tinha filho nenhum. Os anos foram passando. E em um determinado dia, dentro da rotina dela, ela vai ter um encontro que vai mudar totalmente a vida dela. Aquilo que eu imagino que ela tanto queria, ela vai ver se concretizar. Porque só quem não pode ter filhos sabe a dor que é de não poder gerar. E ela ouve deste homem de Deus, a qual ela ainda não sabe quem é, e que aquilo que ela tanto deseja, ela vai ter, que é um filho,
Ele fala para ela que, olha, você não gerou ainda, mas você vai gerar. E você não vai gerar qualquer criança, não. Você vai gerar o libertador de Israel. Imagina o privilégio dessa mulher. E só nesse trechinho eu já posso aprender várias coisas. Onde o Senhor fala, olha, dentro da tua rotina, do teu dia a dia, da tua constância em me buscar, nas tuas orações diárias, um dia que você menos esperar, eu vou aparecer e eu vou te responder. Eu vou realizar o desejo do seu coração, aquilo que tu tanto pede há tanto tempo. Parece que quando a gente quer tanto algo de Deus, a gente fica ansiosa, ficamos ansiosos querendo que seja do nosso jeito e no nosso tempo, mas o Senhor, Ele disse, não, o que eu preparo é perfeito, então nós devemos esperar, mas esperar orando. E é na maior vergonha e na maior dor da mulher de Manoá que ela é exaltada. E é onde o Senhor fala conosco também. Aquilo que te dói, que te machuca, aquilo que às vezes é o que te envergonha, é onde o Senhor Ele vai te honrar. Então é necessário que nós tenhamos paciência, esperar no Senhor, porque tudo que Ele faz é perfeito. E aquele anjo, ele começa a dar várias instruções, né, para aquela mulher de como cuidar do menino. Porque na palavra do Senhor vai mostrar que existem nazireus que eles se doam para o Senhor. Mas no caso de Sansão, Deus que colocou ele como nazireu, Deus que escolheu ele. Eu imagino que esta é a maior experiência que aquela mulher poderia ter com Deus. E ela imediatamente ela corre para contar para o marido dela. Ela corre para falar para ele aquilo que ela viu. Ela não sabia quem aquele homem era direito. Ela só sabia que era um homem de Deus. E ela fala da promessa que ela recebe de ter um filho. As instruções que ele deu a ela. E quando o Manoá escuta, ele ora também ao Senhor, para que o Senhor venha falar com ele, para que ele também venha compreender aquilo que Deus mostrou para a mulher dele. E aqui eu já vejo que o Senhor ele fala que muitas vezes a gente deve compartilhar a experiência que temos com o Senhor. Tem gente que acha que eu não falo porque não vai entender, não serve a Deus, não é espiritual, não vai compreender aquilo que eu estou falando. Mas se você falar, pode gerar nela, aquele sentimento de querer buscar a Deus também, como ocorreu na vida de Manoá. A hora que ele escuta o que a esposa fala, ele vai orar a Deus para pedir, para ver aquilo que a mulher viu. Quando você fala do Deus maravilhoso que você serve, as outras pessoas, elas tendem a querer ter a experiência que você tem. Elas tendem a querer conhecer esse Deus maravilhoso que você tanto fala. E então, quando o Manoá ele ora pedindo para ver aquilo que a esposa viu, Deus ele responde, porém, o anjo do Senhor volta a se encontrar com a mulher. E eu fiquei mais de um ano tentando compreender por quê. Porque, biblicamente, não é comum um anjo aparecer para mulheres, tirando Maria, mãe de Jesus Cristo, porque ali era um caso, no meu ponto de vista, à parte, por ela ser uma mulher virgem, ainda não ter consumado o casamento, ele falou com ela ali. Mas, no demais, você vai ver Deus falar com o homem. Zacarias, Isabel terá um filho. Abraão, Sara terá um filho. Mas quando chega na mãe do Sansão é diferente. Deus ele vai falar com a mulher. E eu fiquei questionando a Deus, Senhor, por quê? Por que que o Senhor falou com a mulher ao invés do homem? Tendo em vista que não é comum. E a resposta, irmãos, me veio depois de mais de um ano, na madrugada, o Senhor falou, e eu pude ver que a resposta sempre esteve na própria palavra. É que quando os nossos olhos não são abertos pelo Senhor, a gente não consegue compreender.
Tem coisas que a gente lê e não vê. Aí do nada, de repente, Deus vai lá, abre a sua visão e você consegue enxergar coisas que você nunca tinha visto na palavra. E foi isso que aconteceu quando eu compreendi o porquê que Deus falou com a mulher de Manoá e não com ele. Claramente, você vai ver aqui na palavra, nós temos vistos homens dispersos, aonde muitos não estão cumprindo o papel que Deus os designou, que é o cabeça do lar, o cabeça da família. Muitos homens acham que só por prover o alimento já é o suficiente, quando na verdade a responsabilidade espiritual da sua família é do homem. Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto e pecaram, o Senhor disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, Adão. Sendo que foi Eva que comeu, mas a responsabilidade do lar, da família, é do homem. Então, a gente vê claramente aqui a inversão de papéis, aonde a mulher é a que busca, a mulher é a que ora. A gente pode ver isso nas igrejas, aonde o círculo de oração está cheio, mas os obreiros é de contar-se nos dedos, onde claramente a gente vê essa transferência de responsabilidade espiritual, aonde a mulher acaba trazendo nas costas a sua família. E então, quando o Manoá ele pergunta para este anjo se é ele que falou com a esposa, ele vai falar uma frase que é bem conhecida: eu sou. Aonde a gente ouve esta mesma palavra lá no livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, quando diz como é seu nome, e Deus diz para Moisés: eu sou. E então é repetido aqui também, e a gente pode ver que não se trata de qualquer anjo, mas sim de Deus. E então ele começa um diálogo com aquele anjo. Manoá ele recebe bem a palavra e pergunta como será o viver do menino. E então ele ouve: será do jeito que eu disse para tua mulher. E nisso eu vejo claramente a honra que o Senhor dá à esposa dele. A esposa de Manoá é honrada. Ainda que o nome dela não tenha sido citado na Bíblia, Deus ele está falando aqui: tu és mulher de oração. Manoá, tu pode até ser a cabeça da casa, mas é ela que me busca. É ela que ora, que intercede, que não desistiu, que não parou, que continuou indo trabalhar, indo no campo. E quando eu ouço aqui o campo, voltando um pouquinho, quando eu ouço aqui que aquela mulher estava no campo, eu me lembro muito de Mateus 13, que fala do tesouro escondido no campo, onde aquele homem vê que tem um tesouro ali, ele vende tudo para comprar aquele campo, para obter aquele tesouro. Então, o campo aqui a gente vê que é o reino dos céus, aonde aquele tesouro é as coisas mais profundas que Deus pode revelar a alguém. E aquela mulher estava no campo, aonde o Senhor se revela, aonde o Senhor mostra o mais precioso das experiências que nós possamos ter com Ele. É no campo, é no dia a dia, é na constância da oração e da busca que o Senhor vai se revelando cada vez mais. Manoá, ele claramente não conhecia Deus, porque aqui no versículo 15, onde ele fala para preparar um cabrito para oferecer para aquele homem, sabendo que se ele conhecesse verdadeiramente a Deus, ele saberia que só oferecendo sacrifícios ao Senhor e ninguém mais. E ele recebe a advertência, e mesmo assim ele continua: como é teu nome, para que possamos dar honras a ti quando tudo isso acontecer. E aquele anjo, né, qual eu falei que era Deus, ele diz: por que perguntas o meu nome, se é maravilhoso? E aí é onde a gente tira a prova de quem é, que é Jesus Cristo, porque lá em Isaías 9:6 vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. A falta de intimidade mostra que quando a gente não conhece a Deus, a gente perde rápido a fé naquilo que a gente estava acreditando. Manoá já estava alegre com a notícia de ser pai, mas quando ele oferece o sacrifício na rocha e ele vê a chama consumindo e aquele anjo que era Jesus Cristo subindo na chama,
Ele tem medo, ele fala, a gente vai morrer porque vimos, né, coisas de Deus. Então a mulher, com toda a sabedoria, ela fala para ele, se Deus quisesse nos consumir, ele já teria feito isso e não teria nos mostrado tais coisas. Perceba que a falta de entendimento faz você deixar de acreditar naquilo que você estava acreditando antes. Não deixe que a falta de intimidade anule a promessa que o Senhor fez na tua vida. Porque quando não se tem intimidade com o Senhor, a gente não consegue discernir quando é Deus falando e quando não é. Se era um anjo, se era realmente Deus. Se é a voz do Senhor que a gente ouve ou se é a voz da nossa mente ou do homem. É necessário a gente saber o Deus que nós servimos. É necessário a gente compreender que não existe outro caminho a não ser a oração, a não ser a busca pelo Pai para que nós venhamos ter uma vida verdadeira com Deus, onde nós possamos caminhar e Ele ser o nosso guia, onde Ele ouve as nossas orações e realiza os desejos mais profundos do nosso coração. E quanto mais se busca, mais o Senhor se revela a nós. E uma coisa é certa, se dentro do seu lar os papéis estão invertidos, se você é mulher e tem vivido isso, uma coisa o Senhor te fala hoje, não deixe de falar para o seu marido o Deus que você serve, não deixe de mostrar para ele o tamanho do teu Deus, as experiências que você tem com ele, porque através de você, você santifica o seu marido, através de você o Senhor pode alcançá-lo. E ele pode ver em você uma mudança tão grande, ao ponto dele querer o Deus que você serve. Não tem como você ler a palavra do Senhor e não se emocionar. Quando Deus ele fala verdadeiramente no seu coração e toca no mais profundo. Ainda mais essa palavra em especial para mim, que eu sempre fiquei com esses questionamentos de porquê. E o Senhor falar em um dia comum, onde eu estava quase dormindo, e o Senhor me falou o porquê, os meus porquês. E é gratificante quando você vê o Senhor falar ao teu coração de uma forma tão profunda. Eu vejo o Senhor falar aqui, me busca, porque no momento que você menos esperar, é o momento que eu ajo, é o momento que eu faço. Esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que me edificou muito, e eu espero que tenha edificado você também. Por mais que tenha sido um pouco extensa, mas cada segundo na presença do Senhor vale muito a pena. Que você possa se encher do Espírito Santo dele. Que a palavra do Senhor penetre no teu coração, assim como penetrou no meu. E que você venha viver cada palavra aqui citada, cada palavra que o Senhor falou, que nós possamos vivê-las. Não somente ouvir, mas ser praticantes da palavra do Senhor. Desde já, eu quero agradecer a você pela companhia de hoje. Você tenha um excelente dia e até a próxima.